Olá pessoal, então hoje a gente vai em atualidade, né? Semana passada a gente trabalhou a primeira página, né? Que são assuntos que aparecem na imprensa e que muitas vezes não se dá muita bola, mas eles são muito significativos nos vestibulares. Hoje então a gente vai quebrar um pouquinho, depois voltamos para a primeira página, porque, como eu sempre falo para vocês, querendo é só pedir, tá? Manda ali uma mensagenzinha no Instagram ou por outros caminhos, que aí eu coloco para vocês. Essa aula aqui, pessoal, ó, fim da Iugoslávia, é uma aula extremamente importante. Você tem que tomar muito cuidado com ela, muito cuidado com esse tema. É um tema que para nós brasileiros foge muito à nossa compreensão por conta dos conflitos, da guerra, das guerras, do ódio que se desenvolveu naquele país que era um dos países mais prósperos ali do leste europeu, um país socialista, que viveu ali nos anos 90 o fim do socialismo, como outros países também viveram. Por isso é uma efeméride, tá? Então a gente tem aí 30 anos da queda efetiva do socialismo em vários países do leste europeu, e no caso da Iugoslávia a gente tem 25 anos do fim da Guerra da Bósnia, que a gente não vai abordar tão precisamente, né? O objetivo hoje é a gente trabalhar o que foi a Iugoslávia e a importância que ela tem e por que ela causa tantas dificuldades para o aluno num processo de vestibular, tá ok? Vamos lá então de novo aqui na nossa lousa branca. Pessoal, vamos pegar do iniciozinho mesmo para a gente não ter dúvida, tá? E a Iugoslávia sempre foi um país de importantes protagonismos na Guerra Fria. Era um país pequeno, tá? No leste europeu, mas um país que protagonizou importantes momentos da história da humanidade na Guerra Fria. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, Iugoslávia, a palavra Iugoslávia vem disso aqui, ó. Iug significa sul, Slávia, eslavos. Então a Iugoslávia, ela foi formada logo após, ela se sedimentou logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Ela já havia lideranças políticas europeias, né, ingleses, franceses, russos, alemães, já vinham constituindo a ideia de se criar uma pátria envolvendo vários povos ali do leste europeu. E essa pátria recebeu o nome de Iugoslávia. Ela começou a ser pensada em 1917 e ela foi consolidada em 19, tá? 18, 19 já tem ali o processo de constituição dessa nova nação, beleza? Então, pessoal, a Iugoslávia, o nome já é bem emblemático, e se eu não souber o que significa, eu vou cair em erros, tá? Então, ó, Iugoslávia significa eslavos do sul, tá? Eslavos do sul. E aí, turma, o que foi a Iugoslávia? A Iugoslávia, ela juntou todos esses povos que estavam mais ou menos situados nos seus respectivos territórios. Vejam bem, mais ou menos situados. Então você tinha sérvios, eslovenos, croatas, bósnios, macedônios, montenegrinos, aí não mostrei ainda, vamos ver depois, kosovares, voivodianos, tá? Então você vai ter vários grupos. Aí você tem, para complicar um pouquinho, bósnios de origem sérvia, bósnios de origem croata. Olha só a complexidade do processo. Aí você tem na Sérvia croatas ali vivendo, você tem na Croácia sérvios vivendo. Então você tem supostamente esses territórios onde você tinha ali uma maioria desses povos localizados ali, tá? E aí você tem a formação desse país logo após a consolidação, após a Primeira Guerra. Uma coisa curiosa, pessoal, olha só, Tchecoslováquia se forma depois da Primeira Guerra, Iugoslávia depois da Primeira Guerra, União Soviética depois da Primeira Guerra. São os três que vão acabar com o fim do socialismo. Com o fim do chamado socialismo real naquele território, esses três países que não tiveram duração de 100 anos, não duraram 100 anos, e aí eles vão se esfacelar. Por quê? Porque eram povos formados, eram nações formadas por vários povos, onde a nacionalidade, ó pessoal,
era muito significativa. E também a gente vai ter um elemento religioso muito forte. Então, olha só o nome: União Soviética, União das Repúblicas. Então, eram várias repúblicas que compunham a União Soviética. Iugoslávia, eslavos do Sul, 6 repúblicas compunham a Iugoslávia. E ó, esse outro, ó, Tchecoslováquia, são 2 repúblicas, a Tchequia e a Eslováquia. Ou seja, você tem então aí territórios nacionais que se fundem para formar países. E é claro, pessoal, isso se deu de uma forma arbitrária. Então, quando o socialismo real veio a sua crise nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, aí você tem o desmembramento desses 3 países. Hoje não existe União Soviética, não existe Iugoslávia, não existe Tchecoslováquia. Beleza? Aí, turma, quando o socialismo entrou em crise, e aí você tem a Iugoslávia em 90, dentro dessa crise, você começa a ter o separatismo desses grupos aqui, ó. Principalmente esses 3. Então, esses 3 territórios vão protagonizar separatismos. Mas o que eu disse? Na Eslovênia, onde a coisa foi mais branda, depois eu vou explicar porquê, você tinha a presença de sérvios. Na Croácia, muitos sérvios. E reparem, a Sérvia está aqui, ó. E a Sérvia era a mais importante república, tá? Era a principal república da Iugoslávia, tá? Assim como a Rússia era a principal república da União Soviética, principal. Então a Rússia tinha maior influência sobre a União Soviética e a Sérvia maior influência, não que dominasse, influência sobre a Iugoslávia. Então a Eslovênia, o povo da Eslovênia, resolveu se separar com a crise do socialismo. Aí a Croácia resolveu se separar e a Bósnia e Herzegovina resolveu se separar, mas a Sérvia não gostou e não quis dar a independência. Aí vem as guerras. Por isso que a Iugoslávia, quando conquistou a sua independência, foi de forma extremamente, absurdamente violenta. Foi a mais violenta guerra depois da Segunda Guerra dentro da Europa. Tá ok? Beleza? Moçada, então vamos lá. E é claro que a separação de Eslovênia, Croácia e Bósnia se deu de forma muito violenta. Por quê? Porque os nacionalismos e as religiosidades geraram ódios que existem até hoje, tá? E geraram aqui, ó, conflitos, guerras que não estão 100% resolvidas, tá? Por quê? Porque a Sérvia, ela tem um problema sério com uma região chamada Kosovo, que nós vamos ver depois, eu não quero misturar agora, tá legal? Beleza? Então, gente, o fim da Iugoslávia se deu porque essas 3 repúblicas decidiram se separar da Iugoslávia, então estavam fora da zona de influência da Sérvia, se separaram, se distanciaram, e a Sérvia não aceitou. Então você tem os conflitos. A Eslovênia, por uma questão geográfica, conseguiu evitar um conflito maior, mas na Croácia a coisa foi feia e na Bósnia foi horrorosa. Tá ok? Então vamos lá. Pessoal, então o fim da Iugoslávia. Gente, o fim da Iugoslávia, ele se dá dentro da crise geral do bloco socialista, tá? Então você tem uma crise violenta no bloco socialista. Ó, vamos analisar essa crise aqui, ó. Essa crise ocorre em função de que todos os países do leste europeu viviam ditaduras, que a gente chama de ditaduras do Partido Único, porque o partido que comandava tudo isso era o Partido Comunista. Então o Partido Comunista da Iugoslávia, Partido Comunista da Hungria, Partido Comunista da Bulgária, Partido Comunista da Romênia, Partido Comunista da União Soviética e por aí vai, tá? Então, você tem, ó, a ação ditatorial desses partidos que sempre gerou, mas nos anos 80 e 90 ampliou esse descontentamento popular. Então, essas críticas ao Partido Comunista, tá, essas críticas geraram diversas rebeliões contra o Partido Único, o Partido Comunista. Então você tem aqui, pessoal, uma série dessas rebeliões. Vamos ver? Olha só. Na Polônia, que foi o primeiro,
Na Polônia, esse sindicato formado em 81, tá? Na Polônia, o sindicato Solidariedade, tá? Derrubou o regime socialista. Então eles começaram a fazer greve em 81, 82, tá? E em 90 o seu líder, Lech Wałęsa, chega ao poder eleito presidente. Então aqui, ó, foi a primeira crítica feroz feita a um partido comunista no leste europeu. Aí, pessoal, a gente tem a perestroika, lembra, e a glasnost na União Soviética, quando Mikhail Gorbachev tentou retirar a crise e o descontentamento popular, tentou evitar rebeliões. Lembra, pessoal, glasnost, abertura política, uma tentativa de democratizar a União Soviética. Perestroika, abertura econômica em função da crise econômica que se vivia. Então isso aqui, ó, contribuiu para as rebeliões nos demais países. Então, ó, manifestações populares se notabilizaram em Belgrado, Budapeste, Praga, Varsóvia e Berlim. Berlim Oriental, tá? Capital da Alemanha Oriental. Então, vários países viveram rebeliões populares contra o Partido Único. Pessoal, vamos lá. Essas rebeliões foram motivadas pela crise do socialismo, tá? Ó, pelo exemplo da Polônia e na União Soviética pela perestroika e glasnost. Isso impulsionou rebeliões. Aí a gente teve a famosíssima queda do Muro de Berlim, que ano passado caiu muito em vestibular, porque ano passado ela fez 30 anos, caiu inclusive na UFSC, tá? Caiu em vários vestibulares. E finalmente, pessoal, a gente tem a dissolução de 3 países. E o que foi a dissolução de 3 países? O fim da Tchecoslováquia, o fim da União Soviética, o fim da Iugoslávia, nosso tema de hoje, beleza? E a reunificação da Alemanha. Pessoal, essa aqui é uma das mais importantes efemérides, tá? Reunificação da Alemanha. Ela faz esse ano exatamente 30 anos. Em 1990, as 2 Alemanhas se fundiam numa só. Ou seja, vivíamos a reunificação. Então, pessoal, tudo isso que a gente está vendo, a crise do bloco socialista, gerou manifestações generalizadas no leste europeu. Milhares e milhares e milhares de pessoas foram às ruas exigir, principalmente nessas capitais, o fim do regime socialista. Beleza? O Muro de Berlim cai em 89, impulsionando essas rebeliões. E 3 países são desfeitos e um é reunificado. Beleza? Pessoal, quando a gente entende isso, fica tudo bem mais fácil. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, vamos entender essa crise da Europa do final do século XX. Crise do socialismo. O que nós tínhamos foi a população que foi às ruas foi reivindicar o quê? Democracia. O fim da corrupção. O fim dos privilégios dos funcionários do Partido Comunista e a superação da crise econômica. Lembra, pessoal, que os anos 80, lembra aquele apelido que a gente dá para os anos 80? Anos 80, lembra, pessoal, década perdida. A gente usa muito esse termo no Brasil. Não é só Brasil, é mundo. Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa capitalista, Europa socialista. Todos esses países do mundo viram a década de 80 como a década perdida. Então, turma, o que motivou a crise do socialismo? A luta da população por democracia, a luta contra a corrupção, luta contra os privilégios e a superação da crise econômica. E isso produziu efeitos, tá, devastadores no leste europeu. Olha só, a União Soviética acabou, beleza? Pacificamente. E surgiram 15 novos países. Então, galera, nós vamos ter a partir de agora uma reconfiguração do mapa europeu. Então, antigamente você pegava o mapa europeu, né, aí você via União Soviética. Então você não via Armênia, Azerbaijão, você não via Ucrânia, Geórgia, Cazaquistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Quirguistão. Você não via nada disso. Letônia, Estônia, Lituânia. Todos esses territórios se libertaram, então, da União Soviética. Faltou um S no Renascimento, tem um S a mais aqui. Tira um Szinho aqui, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um S a menos. Então, pessoal, a União Soviética acabou e nasceram, de uma hora para outra, 15 nações, tá? Beleza? Tivemos, então, o leste europeu com o caso da Iugoslávia, que é o nosso tema. E
e também da Tchecoslováquia. A Iugoslávia com guerra e a Tchecoslováquia pacificamente. E só para a gente completar o leste europeu, o bloco socialista, Cuba e Coreia do Norte se mantiveram ali, ó, né, como a gente conhece hoje. Cuba até hoje vem promovendo mudanças bem tímidas, então Cuba vem vivenciando mudanças bem tímidas na sua estrutura, e a Coreia do Norte inflexível, né? A gente vê aí os noticiários, o Kim Jong-un é o grande ditador ainda da Coreia do Norte, ok? E o Vietnã, pessoal, que nos chama a atenção, professor, e o Vietnã? Galera, eu vou falar uma coisa muito pobre, mas que causa um bom efeito didático. O Vietnã, pessoal, é como se fosse a China pequena. O Vietnã, ele tem promovido profundas mudanças econômicas, políticas não. Então você pega a gigante China e joga para o minúsculo Vietnã, comparado com a China, e você vai ver, a China promoveu grandes mudanças econômicas, o Vietnã também. Mas quem é que governa a China? O Partido Comunista. Quem é que governa o Vietnã? O Partido Comunista. Então, gente, só para você não ficar no vácuo, o que é o Vietnã tão famoso por causa da guerra? O Vietnã é um país que tem feito profundas mudanças econômicas. É até um país relativamente aberto para o turismo internacional. Então é um país que tem muitas divisas por conta do turismo. Beleza? Então, gente, esse quadro aqui mostra a crise, e aí a gente pode agora, né, esse quadro aqui é o mais importante, a gente pode então agora definir esse quadro, ó, como, o que resultou o desdobramento de cada um dos três países que acabaram. Lembrando, moçada, o nosso tema é Iugoslávia, tá? Então vamos lá. Olha só que legal. A União Soviética, ela virou socialista depois da Revolução Russa, o início do socialismo. A Tchecoslováquia virou socialista, depois da Segunda Guerra Mundial, por influência da União Soviética. E a Iugoslávia também vira socialista depois da Segunda Guerra Mundial, só que a Iugoslávia ela tem um movimento socialista muito forte. A Iugoslávia tem um movimento socialista extremamente forte, tá? Mas ambas viram socialistas após a Segunda Guerra, por influência da União Soviética, naquele acordo que foi feito, né, entre União Soviética e Estados Unidos, do pós-Segunda Guerra, tá? Fatos importantes, pessoal. Bom, esse aqui caiu muito em 2018 nos vestibulares. Em 68, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Porque a Tchecoslováquia vivia um momento de democracia. E esse momento de democracia a gente chamava de Primavera de Praga, em 68. Então isso aqui caiu muito em prova de vestibular em 2018, porque estava fazendo aí 50 anos. Então, ó, invasão à Tchecoslováquia, tá? A invasão à Tchecoslováquia da União Soviética acabou com a Primavera de Praga, acabou com a liberdade que a Tchecoslováquia vinha tendo. Então era um país socialista, mas dentro de um modo democrático de existência. A União Soviética não gostou disso. E a Iugoslávia, pessoal, ela sempre foi oposição à União Soviética. Professor, mas a União Soviética contribuiu na implementação do socialismo na Iugoslávia. Exatamente. Mas a Iugoslávia tinha um líder, que nós vamos ver depois quem era. Esse líder nunca aceitou a ingerência de Moscou. Então esse líder, o Marechal Josip Broz, né, o Tito, esse líder da Iugoslávia nunca aceitou. Por isso que eu disse para vocês anteriormente. A Iugoslávia foi protagonista, apesar de ser um país pequeno, ela foi protagonista de eventos importantes na Guerra Fria. Então, galera, guarde isso. União Soviética e Iugoslávia não se bicavam, tá? Embora as duas fossem socialistas, a Iugoslávia não aceitava o domínio de Moscou, tá? E aí, turma, olha lá o fim. Ó, galera, isso é muito importante. Pacífico. Olha ali, Tchecoslováquia, pacífico. Esse aqui foi tão pacífico, que ele é chamado de Revolução de Veludo, tá? Revolução de Veludo. Fim da Tchecoslováquia, quando houve um plebiscito e a população da República Tcheca, hoje chamada de Tchequia, decidiu se separar da Eslováquia, e a população da Eslováquia decidiu separar da República Tcheca, tá? Então, absolutamente pacífico. Esse episódio foi conhecido como Revolução de Veludo, tá? E aqui
violentíssimo, tá? Foi absurdamente violento em pleno final do século XX, década de 90, as guerras absurdas que ocorreram na então Iugoslávia. E aí, turma, agora vem um grande problema. Pessoal, isso aparece demais em vestibular. Eles querem falar do fim da União Soviética e botam países da Iugoslávia. Ou eles querem falar do fim da Iugoslávia e botam países da União Soviética. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, todos os países que se formaram com o fim da União Soviética. Todos, tá? Ó, a Rússia, que é a mais importante, a maior e mais rica. Aí vai Ucrânia, Geórgia, Bielorrússia, que a gente chama de Belarus hoje, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, ó, tá vendo? Tudo isso aqui eram territórios que pertenciam à antiga União Soviética. Se você contar, vai ter 15 aqui. 15 novas nações surgiram nesse período. Aí, turma, aqui ficou fácil. Tchequia, que muita gente ainda chama de República Tcheca, não tem problema, mas a República Tcheca mudou o nome, é Tchequia. E aqui, pessoal, Eslováquia, tá? Então nasceram dois países especificamente. E aí eu tenho a Iugoslávia, que deu origem àqueles 6 países. Por que eu botei a Sérvia em negrito? Pelo mesmo motivo da Rússia. Tá? Então, qual era a república mais rica da União Soviética? A Rússia. Qual era a república mais influente, de maior influência da Iugoslávia? A Sérvia. Tá? Aí, uma coisa importante, ó, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina. Só um detalhezinho importante, tá, pessoal, que a gente vai depois trabalhar melhor, inclusive nas aulas presenciais, tá? Olha só, aqui está escrito Macedônia. O nome desse país ano passado mudou e agora é Macedônia do Norte, tá? Por uma treta com a Grécia. A Grécia, ó que loucura, né? Que bizarro. A Grécia não aceitava o nome Macedônia, porque a Grécia diz que Macedônia é de Alexandre, então é patrimônio cultural da Grécia. Ó que bizarro. A Grécia entende que a palavra Macedônia é dela. Então a Grécia nunca aceitou a palavra Macedônia. Então os macedônios mudaram seu nome para Macedônia do Norte, tá? Que ela também é o norte da Grécia, Macedônia do Norte. Então esse é o novo nome desse país. Por que eu mantive Macedônia? Porque estamos analisando a época do fim da Iugoslávia, que era a Macedônia, tá? República da Macedônia. Beleza? Gente, vamos então destacar esse protagonismo da Iugoslávia. A Iugoslávia sempre foi um país que chamou a atenção do mundo, sempre. Então vamos lá. Você sabe o que é o Plano Marshall? Aquele plano de ajuda econômica para, olha lá, toda a Europa. A gente tem uma tendência a achar que o Plano Marshall foi um plano de ajuda econômica para a Europa capitalista. Não. O Plano Marshall foi para toda a Europa. Porém, nós estamos no contexto da Guerra Fria. E o que era, na verdade, o Plano Marshall? Uma forma de você frear o socialismo. Então, os Estados Unidos liberaram verba pra caramba para a Europa para frear o socialismo. Então, o que acontece, pessoal? O Stalin, a União Soviética, proíbe os países socialistas de receberem ajuda. Agora, olha a briga. Agora a briga. E aí, turma? A Iugoslávia de Tito aceitou ajuda. Então, pessoal, por que a Iugoslávia socialista brigou com a União Soviética socialista? Porque a Iugoslávia aceitou a ajuda do Plano Marshall. Aceitou. E a União Soviética não queria que ela aceitasse. O Tito foi lá e peitou. Ô Stalin, eu vou aceitar porque eu preciso, é muito dinheiro, o juro é baixo, eu vou aceitar. Então você tem aqui, ó, a briga dos dois, União Soviética e Iugoslávia. Essa briga, pessoal, ela se materializou muito mais em bravatas do que em algo efetivamente físico. Mas a União Soviética ameaçava a Iugoslávia e a Iugoslávia ameaçava resistir, tá? Galera, a Iugoslávia aceitou a ajuda do Plano Marshall. A Iugoslávia virou um país capitalista? Não. Continua socialista, tá? Continua socialista. E aí, pessoal, olha o que nós temos aqui. Opa! A Iugoslávia e a União Soviética entram em atrito e se consolidam como rivais. Pessoal, agora só um detalhezinho que eu acho legal lembrar. Você já ouviu falar, e eu já dei essa aula esse ano, OCDE, né?
OCDE, a Organização da Comunidade de Desenvolvimento Econômico. A OCDE era Organização Europeia para o Desenvolvimento Econômico, OEDE, Organização Europeia para o Desenvolvimento Econômico. Aí virou OCDE, porque saiu da Europa e pegou o mundo todo. A OCDE, por isso que ela é chamada hoje, né, de órgão dos países ricos. Ela que administrou essa ajuda econômica. Então ela foi um órgão criado para administrar essa ajuda econômica e distribuir a grana entre os países. Beleza? Turma, então olha a importância, um dos passos da Iugoslávia foi esse. E a Iugoslávia, pessoal, não cabe a gente trabalhar isso agora, eu vou ver mais tarde, mas a Iugoslávia foi um dos países que contribuiu para a criação do termo terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países considerados pobres. Essa tradução, essa definição vem depois. O que seria e o que está na origem dos países do terceiro mundo? A palavra certa para terceiro mundo seria, na origem, não alinhamento. Então a Iugoslávia, o Egito, e a Índia criaram um grupo de países não alinhados. Como assim, professor, não alinhados? Não alinhados aos Estados Unidos, não alinhados à União Soviética. Então seria o terceiro grupo, capitalista, socialista e não alinhados. Mas esses não alinhados perdeu força e virou aí países, países do terceiro mundo, países então em desenvolvimento, tá ok? Galera, vamos lá então à Iugoslávia. A Iugoslávia, gente, então, ela foi governada por muitos anos pelo Marechal Tito, que é esse cara que você está vendo aí. Ele era um ditador também, tão violento quanto Stalin. Também assumiu o poder e governou com mão de ferro, tá? Então esse cara não tinha nada de democrático. Porém, na Segunda Guerra Mundial, esse cara era um herói daquelas populações iugoslavas. Ele era um herói. Tá? Então, o Josip Broz, apelido dele era Tito, organizou a resistência e é dele a criação dele, de um outro grupo, de mais amigos, do Partizano. E o que é Partizano? Até hoje na Europa existe esse termo. Partizano significa socialistas revolucionários. Tá? Então, ele é um criador dos partisanos, tá? E era um herói nacional na Iugoslávia. Ah, professor, então ele não era um herói da Sérvia, não. Ele era um herói de toda a Iugoslávia. Então, quando acabou a guerra e o leste europeu virou socialista, ele que já tinha tendências socialistas, porque era um partisano, ele então assume o poder naquele momento com o apoio do Stalin. Depois ele briga com o Stalin. No primeiro momento tem o apoio, depois os dois brigam. Então, pessoal, a Iugoslávia, ela era formada dessa forma. Isso aqui aparece muito em prova, tá, galera? Eu coloquei as religiões dominantes, porque eu disse aqui, né, na lousa branca, você tem nacionalismos e religiosidades. A população da Sérvia é de esmagadora maioria ortodoxa, lembra? Igreja ortodoxa que apareceu na Idade Média, né, lá no Império Bizantino, intenção de maioria ortodoxa. A Eslovênia, que está bem pertinho da Itália, é só atravessar o Adriático que está na Eslovênia. A Eslovênia, Itália, católica. Tá? A Bósnia e Herzegovina é a mais complexa de todas. A Bósnia tem 51% de muçulmanos, influência do Império Turco muçulmano. Tem ortodoxos, 31%, aí a influência bizantina. E tem católicos, 15%, tá? Então é o país mais eclético que nós temos, beleza? A Macedônia do Norte, aí agora eu botei o nome atual. A Macedônia do Norte, 60% de ortodoxos e muçulmanos, 31%. A Croácia, 87% de católicos. E Montenegro, ortodoxo, 75%, muçulmanos, 18%. Então repare, pessoal, que além da questão da nacionalidade, o cara se diz, eu sou sérvio, eu não sou iugoslavo mais, eu sou sérvio. Ainda tem a questão da religiosidade, que é muito forte nesse território. Então, quando a Iugoslávia acabou e vieram as guerras, você matava o outro por dois motivos básicos: nacionalismo e religiosidade, tá? Então esses dois motivos
foram motivos de matança na Europa. Sabe por quê, pessoal? Vamos pegar a guerra mais violenta, Bósnia-Herzegovina. Todo mundo aqui é bósnio, mas o bósnio muçulmano acabou sendo atacado pelo sérvio que morava na Bósnia ortodoxo. Tá? Então, ortodoxos e muçulmanos se pegaram. Aqui, pessoal, católicos croatas e muçulmanos se pegaram. Tá? Católicos croatas e sérvios ortodoxos se pegaram. Então, gente, por isso que eu sistematizei aqui na lousa branca. Tá? Na lousa branca está sistematizadinho. O que gerou tantos conflitos? A questão nacionalista e como protagonismo maior, e completando esse protagonismo, a religiosidade, tá ok? Então, pessoal, o quadro é esse, e aí a gente tem a configuração física desse país. Turma, isso que vocês estão vendo é a Iugoslávia, tá? Iugoslávia, antiga. Olha só o primeiro país que se separou da Sérvia. Ó, Iugoslávia, esse aqui, ó, é Sérvia, tá? Aqui é Montenegro, tá? Tira. Isso aqui é a Sérvia. A Sérvia não admitiu nenhuma separação, não admitiu. Mas tem um problema. A Eslovênia, ó, a Itália está aqui, ó. Adriático, só atravessar, a Itália está aqui. Ah, a Eslovênia está aqui. Como você não tem ligação direta, o exército sérvio não conseguia chegar na Eslovênia. Então a Eslovênia, apesar da ameaça de guerra, a Eslovênia conseguiu a sua independência. Houve uma ameaça de invasão da Sérvia, mas ela conseguiu. Aí, turma, derramou o caldo. A Eslovênia conseguiu se separar, que era a mais rica. A Croácia, que é a segunda mais rica, pensou, se a Eslovênia se separou, eu também vou me separar. Só que aí você tem fronteira. Como você tem fronteira, a Iugoslávia, a gente pode usar o nome Iugoslávia ou Sérvia, invadiu a Croácia. Então aqui você tem uma guerra violentíssima entre as duas e a Croácia venceu. Aí, influenciado pela Eslovênia e pela Croácia, a Bósnia declarou guerra. Declarou guerra. E aí vem a guerra mais violenta, que é a famosa guerra da Bósnia-Herzegovina, tá? Por que ela tem o nome de Bósnia-Herzegovina? Porque na verdade são dois territórios. É um país só, mas você tem dois territórios aqui, que eu vou explicar depois. Então você tem aqui duas guerras violentíssimas, Croácia e Bósnia, beleza? Então, turma, vamos lá, isso tudo é Iugoslávia. Aí, a Eslovênia se separou, continuou a Iugoslávia. A Croácia se separou, continuou a Iugoslávia. A Bósnia, com guerra violenta, se separou, isso aqui passou a ser Iugoslávia. E aí, moçada, a Macedônia se separou. Aqui com paz também. Aqui a Macedônia tinha menos importância e a Iugoslávia já tinha feito muita guerra ali, perdido tudo, então a Macedônia se separou e não teve muito conflito ali na Macedônia. Aí, turma, o que passou a ser a Iugoslávia? Iugoslávia, que tinha 6 repúblicas, passou a ser apenas 2. Aí a Iugoslávia mudou de nome. Passou a ser Sérvia-Montenegro. O nome do país passou a ser Sérvia-Montenegro. Tanto é que nós temos um episódio, pessoal, muito curioso, que foi na Copa do Mundo de 2006. Na Copa do Mundo de 2006, a eliminatória em 2004, comecinho em 2005, Sérvia e Montenegro se classificaram para a Copa na Alemanha de 2006. Sérvia e Montenegro passaram conjuntamente como países. Só que quando começou a Copa, elas já estavam separadas, pacificamente. Aí Montenegro e Sérvia pensaram, gente, só temos nós dois, né? Cada um pega o seu quadrado, vai para o seu canto e pronto. Então, quando começou a Copa, as duas estavam separadas. Porém, a FIFA admitiu que jogassem juntas. Por quê? Porque se classificaram juntas. Então aí, ó, política e futebol se misturando, tá? Então, a Iugoslávia perdeu, vamos lá, galera, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Macedônia. Perdeu tudo isso aqui. E passou a ser apenas Sérvia, Montenegro. Então, o nome Iugoslávia sumiu e ficou Sérvia, Montenegro. Depois, ambas se separaram aí pacificamente, tá? Então, hoje você tem um país chamado Montenegro que está para entrar na União Europeia. Montenegro é o próximo país, provavelmente, a entrar na União Europeia. E Sérvia, tá? Então, Sérvia e Montenegro. Beleza? Pessoal, então esse aqui é o mapa. Agora eu vou complicar só um pouquinho. Você está vendo aqui Vojvodina. E você está vendo aqui Kosovo. Essas duas regiões querem a independência da Sérvia. Kosovo declarou independência.
é reconhecida por muitos países, mas não é reconhecida por todos. Então ainda está no impasse. Vojvodina continua atrelada à Sérvia, tá? Então, outra questão separatista aqui, tá? E aí nós tivemos a terceira guerra, que foi Kosovo. Então nós temos 3 guerras super importantes: Croácia, Bósnia e Kosovo. Agora, pessoal, a parte mais chata. Croácia e Bósnia pertenciam à Iugoslávia. Kosovo pertence à Sérvia, tá? Então, essa aqui é uma questão bem importante pra gente lembrar. E aqui então, pessoal, olha ali a Sérvia, agora sim, ó. Tô te dando aqui o mapa da Sérvia, a bandeira da Sérvia, e aqui as 2 regiões. Aqui, moçada, isso aqui é Kosovo, que declarou a independência, mas não é reconhecida, tá? Declarou, mas não é reconhecida. E aqui, ó, você tem Vojvodina. Repara só, pessoal, esse recorte aqui, ó. Esse recorte está bem aqui, ó, Belgrado, a capital, ó, é esse aqui. Então, o que é Vojvodina? Vojvodina, ou Vojvodina, é isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Pega aquela imagem e joga aqui, ó, o recorte aqui, ó, é aquele recorte ali, ó, é isso aqui. Então, tudo isso aqui ao norte da Sérvia, isso aqui é Vojvodina. Vojvodina reivindica a liberdade, tá? Mas a coisa ali está mais ou menos tranquila. Kosovo declarou independência. Aí o bicho pega. Ali o bicho está pegando. Tá ok? Beleza? Não tem guerra mais. Já teve guerra. Não tem guerra hoje, mas é uma situação de instabilidade. Beleza? E aqui, turma, alguns personagens importantes para a gente lembrar. Esse cara aqui foi o grande culpado, né, diretamente pelas guerras terríveis que ocorreram ali. Esse cara é o Slobodan Milošević. Ele primeiro foi presidente da Sérvia e depois foi presidente da Iugoslávia. Esse cara, então, incentiva o nacionalismo extremo e fomenta o ódio contra todos os grupos, principalmente os kosovares. Então esse cara é o protagonista, primeiro da guerra, ele é o responsável, tanto é que ele foi preso e ele estava sendo julgado por crimes contra a humanidade. Mas acabou amanhecendo morto na cela, acredita-se que ele tenha até se suicidado. O laudo médico foi de ataque cardíaco, mas acredita-se que ele tenha se suicidado porque certamente ele ia morrer na prisão, tá? Ó, pessoal, então os separatismos, ó, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Kosovo e Bósnia. Croácia, guerra terrível. Eslovênia, não houve esse conflito tão violento, tão direto. Macedônia, não houve conflito. Kosovo, conflito violentíssimo, extermínio de pessoas kosovares. E Bósnia e Herzegovina, a maior guerra, tá? E aí, pessoal, a guerra da Bósnia, pra gente ficar nela, que está fazendo 25 anos do seu fim, a guerra da Bósnia envolveu croatas que viviam na Bósnia, bósnios e sérvios. O croata católico, na sua maioria, o bósnio muçulmano e o sérvio ortodoxo, tá? Então esses caras se enfrentaram na guerra da Bósnia, um atacando o outro, mas o grupo que mais sofreu foi o bósnio, que ele era de origem muçulmana, então os dois acabavam promovendo atos contra os bósnios, tá? E o bósnio muçulmano é chamado de bosníaco, ou bosniak. Bosniak é o bósnio muçulmano. Pessoal, então essa guerra foi marcada por conceitos importantes. Genocídio étnico contra os bósnios, tá? Então a Sérvia genocidava, simplesmente pegava aldeias e matava todo mundo que era de origem bósnia não sérvia, ou seja, bósnio ou bosniak, que é o bósnio muçulmano. Os principais responsáveis, Slobodan Milošević e o Radovan Karadzic, que é esse cara aqui, ó, que é o mesmo que esse aqui, tá? É que depois da guerra ele fugiu, ele é um médico, e deixou a barba crescer, o cabelo crescer, e ficou irreconhecível, mas reconheceram ele e ele hoje está preso. E esse aqui, pessoal, é o Mladić. Esse aqui, ó, é o general responsável por várias mortes e genocídios lá na Bósnia. Então, ó, sérvio, e o Slobodan, sérvio também. Então, os sérvios protagonizaram violentos atos contra essas populações aqui. Aqui, turma, ó, esse cartaz aqui bem interessante, é um cartaz feito
pelo Tribunal Penal Internacional, TPI. Olha só, esse cartaz circulou toda a Europa. Ó, procurados por crimes contra a humanidade. 5 milhões de dólares de recompensa. 5 milhões de dólares. Tá? Aqui, ó, Slobodan, Radovan Karadzic e Ratko Mladic. Então, os 3 algozes, tá? Esse aqui já está morto e esses 12 estão presos, tá? Os 12 estão presos. Beleza? Moçada, tem um documentário que está no YouTube, é muito fácil você acessar. Muito legal esse documentário, tá muito legal, ainda mais nessa época aí de pandemia, né? Um documentário sobre as guerras. É violento, é muito triste, mas ele pode te exemplificar o que foi com algumas imagens, né? Aquela guerra. Então o nome do documentário é A Morte da Iugoslávia. Bem bacana, são 6 capítulos de mais ou menos 40 a 45 minutos cada. Dá muito legal, vale muito a pena, super recomendado. Bota ali A Morte da Iugoslávia que vai aparecer no YouTube. Às vezes no YouTube aparece em capítulo 5, 4, procura que vai aparecer o 1, 2, 3 para você ver na ordem direitinho. Tá? Então 40 a 45 minutos, né? Bem tranquilo, 6 episódios. Tá? E aí, pessoal, vamos ver rapidinho aqui. Ó, de novo, o mapa. Lembra bem, ó, a Bósnia tá aqui, ó, a Bósnia, beleza, tá? E aqui você tem a Sérvia e Montenegro. Ó, então, ó, aí, galera, de novo, ó, legal esse mapa. Isso aqui, lembra que a Iugoslávia acabou e ficou Sérvia e Montenegro? Ó, Voivodina, que quer se separar, Kosovo, que declarou separação, e Montenegro, que é hoje um outro país, tá? E pra gente fechar, pessoal, de novo, ó, a região em conflito hoje, onde você tem não conflito armado, mas uma treta diplomática. Kosovo tá aqui. E muitos kosovares são de origem albanesa, querem fazer parte da Albânia. Tá? Então a treta tá aqui, ó, bem aqui nessa região. Sérvia, Kosovo, Albânia. Você tem aqui uma briguinha entre eles. Beleza? E aqui, pessoal, é a Bósnia-Herzegovina. Olha por que o nome dela é Bósnia-Herzegovina. Isso aqui, escuro, é a Bósnia. Isso aqui é a Herzegovina. Então, por isso que o nome do país é Bósnia-Herzegovina. Na verdade, são 2 territórios. Tá? Eles pensam em separação? Não. Isso aqui é, ó, Federação da Bósnia-Herzegovina. Então, não se fala em separação. Tá? Olha a importante cidade de Sarajevo, onde começou a Primeira Guerra Mundial. Sarajevo. Foi duramente bombardeada, inclusive o U2 tem uma música, né, chamada Sarajevo, né, em homenagem às vítimas da guerra. Ó, de novo, ó, a Bósnia-Herzegovina, beleza? Então aqui, ó, essa parte aqui é a Bósnia e essa aqui é a Herzegovina, tá? E, opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal. Na verdade, deu um probleminha aqui, mas eu vou tirar. Deixa eu tentar tirar aqui. Pronto. Pessoal, só para a gente finalizar nossa aula. Ô, Cacilda. Vai aqui. Pessoal, só para a gente finalizar nossa aula. Lembra que eu disse que dentro... Isso aqui é Bósnia-Herzegovina. Dentro da Bósnia-Herzegovina, a coisa ali é tão complexa, que você tem... Lembra da guerra? Na Bósnia-Herzegovina você tem sérvios ortodoxos, croatas católicos e bosníaques, que são bósnios muçulmanos. São 3 povos com 3 religiões. Então, o território está dividido, tá? Para, aqui ó, sérvios. Então, esse território, ele não tem nenhum efeito de país. É apenas um território onde vai se englobar o maior número de sérvios. E esse território aqui, ó, você vai ter uma presença maior de bósnios, tá? Uma presença maior de bósnios. Os croatas se misturam, mas muitos vão estar aqui, ó, tá vendo?
Então foi uma forma de você dividir o território para minimizar os efeitos de uma convivência maior e real entre eles. E um detalhe muito importante, o Brasil, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos tem um presidente, tá? Aqui você tem 3. Então você tem um presidente bosníaco, você tem um presidente sérvio e você tem um presidente croata. Só que eles não governam ao mesmo tempo. Eles se revezam. Cada um fica 4 meses no poder por 4 anos. Então você tem um presidente bosníaco, 4 meses. Aí vem um presidente sérvio por 4 meses. E vem um presidente croata por 4 meses. Só que esses 3 presidentes são eleitos para 4 anos. Então eles se revezam, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. Então é uma forma de você amenizar os acordos de Daytona, né? Você dividir um pouco o território e o poder político ele é dividido anualmente em 3 presidentes. Então os presidentes ficam 4 anos eleitos pela sua comunidade. Depois de 4 anos a comunidade elege mais por 4 anos, cada uma sua. Então eles governam cada presidente por 4 meses. Beleza? Moçada, fechamos aqui a Iugoslávia. Um detalhe importante, turma, que eu vou dar para vocês bem significativo, tá? Iugoslávia, a gente aprende fazendo exercício, tá? Então, os exercícios, ou estudando, ou lendo, ou vendo os documentários, faça um esqueminha para você, tá, pessoal? Faça sempre aquele esquema, faça uma sistematização. Se tiver dúvida, manda para mim o que você fez, tá? Que eu vou te ajudar a organizar. Primeiro passo é isso aqui, tá? Vamos para a lousa branca, só para a gente fechar? Galera, esse aqui é o primeiro passo. Entenda o que é a Iugoslávia, entenda os povos e entenda que nacionalismos e religiosidades fizeram parte desses conflitos, onde a Sérvia foi a grande interventora. A Sérvia é que começou os conflitos. Beleza? Fechou, moçada? Ao longo do ano que está aí, né, no nosso percurso, tire as dúvidas, venha falar comigo, faça exercícios e aí você vai consolidar e sedimentar esse conteúdo. Beleza? Valeu, moçada!